Falaremos hoje sobre a economia mais recente do Brasil e as transformações que as mesmas trazem para o país. Vocês sabem quais são as economias ou qual é a economia mais recente do Brasil? Pela imagem aqui, alguém pode me dar uma breve noção do que seria, do que é? Alguém se habilita? Se estiver acordado a responder? Não? Qual é a economia mais recente do Brasil, gente? Com o que o Brasil trabalha? Não? Vamos lá, né? Pela própria imagem aqui, vocês já percebem Que que economia, Biane? De economia não tem nada. não tem nada. Como é que sobrevivemos? Como que funciona o Brasil? Como é que o Brasil está se O movimentando? Brasil sobrevive de roubo atrás de roubo, só isso. Então, é a economia de roubalheira. Mas é um tipo de economia? Claro que não. Nós iremos ver a seguir. Diz o seguinte, eu fiz um breve apanhado, pessoal, do texto do caderno de apoio. Inclusive, o que eu coloco aqui no slide é somente um resumo e irei detalhar esse resumo, explicar para vocês, mas para ter um entendimento melhor, seria interessante vocês verem e lerem os textos que tem no caderno de apoio. Mas vamos lá. Diz o seguinte, que a economia brasileira apresenta um perfil sólido, sendo um grande exportador de uma variedade de produtos, o que fomenta o desenvolvimento econômico, ou seja, são vários os produtos, vários os setores, cujo qual o Brasil é exportador. E diz o seguinte: as principais atividades que contribuem para o crescimento do PIB são a agropecuária, o setor de serviços, a indústria e o comércio. Então, essa variedade é que dá ao Brasil essa diversidade de setores para a sua economia, para movimentar a sua economia. E sendo o maior país em extensão territorial do mundo, sendo um dos países, no caso, né? Que existem outros países também. O Brasil tem muitas possibilidades de desenvolver várias atividades que contribuem para o desenvolvimento financeiro, em razão de quê? Dessa diversidade de setores que podemos explorar. E falando em exploração, né? Além da exploração de riquezas minerais, a vasta extensão de terra é favorável para a agricultura, ou seja, muitos locais conseguem ter condições necessárias para o plantio, seja de grãos, seja a criação de gado, para o corte e a produção de leite. Então, quando se perguntar em relação à economia brasileira, está voltada para qual setor, quais setores, os primeiros a serem ditos como exemplo são os setores da agricultura, o da agropecuária e o setor da indústria, sendo ela dividida nos mais diversos setores, como bens de consumo, serviços, exploração mineral e exportação dos mesmos. Em virtude da vasta extensão territorial do Brasil, existem algumas particularidades na execução e crescimento de determinadas atividades que contribuem com o seu avanço financeiro. Essa questão colocada aqui é devido que a grande quantidade de terra, né, que nós podemos utilizar das mais diversas formas, seja ela para o plantio ou seja ela para a criação de gado, isso voltado para a questão da agricultura e agropecuária. Algumas regiões são mais propensas para as atividades industriais, como as grandes cidades. Outras, enquanto outras possuem características mais favoráveis à agricultura ou para a agricultura, foi o que eu disse anteriormente. Vastas extensões, vastos territórios, regiões do Brasil são propícias para o cultivo de grãos, seja soja, milho, e outras extensões de terra também são reservadas para a criação de gado, seja para o gado de corte ou produção de leite. Então, são diversas áreas, principalmente diversas regiões do Brasil, né? Então, aqui diz que a divisão das regiões do Brasil, nos mais diversos setores da economia, ficou dessa forma. A gente vai ver como que ficou distribuída a questão
da economia brasileira em relação às regiões do Brasil. Na região norte, por exemplo, a economia da região norte é localidade que reúne 7 estados brasileiros e uma extensão territorial com grandes áreas de floresta. Então, é baseado de acordo com as características do seu clima e vegetação no extrativismo vegetal, de produtos como madeira, látex, açaí e castanha. Então, estamos falando das regiões mais acima do Brasil, né? Roraima, Amapá, e principalmente Acre e Amazonas. Então, esses locais cujo clima e vegetação são propícios e também com grandes áreas de floresta são voltados exclusivamente para a extração vegetal, como os produtos aqui citados. Na região Nordeste, olha só, Nordeste, nossa região, ela é composta por 9 estados e ela possui uma das atividades econômicas mais diversificadas. E aí, deixa bem claro o autor que, com uma forte consolidação no turismo, há também a presença marcante da indústria, agronegócio e extração de petróleo. E o principal cultivo agrícola é a cana-de-açúcar. Então, desde o período colonial até os dias atuais, a produção de cana-de-açúcar vem sendo realizada pelos moradores da região Nordeste. E também a diversidade, principalmente a evolução ao longo dos tempos, trouxe mais variedades no que diz respeito à questão de trabalhos, né? Como vocês podem ver aqui, temos presença de indústria, agronegócio, ou seja, plantação, né? Plantação e criação de gado, extração de petróleo, que é algo muito importante também para a economia brasileira, e também a questão do turismo. Muitas pessoas vêm de outras regiões do Brasil, até de fora do Brasil, para poder visitar as belezas naturais que existem aqui no Nordeste. Certo, pessoal? Então, o Nordeste ele é bem diversificado no que diz respeito à questão de formas de economia. Na região Centro-Oeste, com forte potencial agropecuário, percebam que já é voltada mais para esse lado, a economia brasileira, com base na região Centro-Oeste, é marcante na plantação de soja, milho, entre outros, além da carne bovina e indústria. Percebam que também existe uma pouca variedade, porém mais acentuada nessa região Centro-Oeste, que é, como vocês viram aqui, a questão marcante da plantação de soja e milho, ou seja, voltada para a agricultura. E também existem algumas outras variedades e setores cujos quais essa região trabalha no processo de economia do Brasil, que é a criação de gado para corte, que é a carne bovina, e as indústrias, sejam elas das mais diversas possíveis. Na região sudeste, pessoal, ela é composta por 4 estados, e ela possui a maior concentração de indústrias em todo o Brasil, o que ajuda a alavancar a economia brasileira. Então, é de se esperar que alguma região do Brasil tenha sua economia toda voltada para a indústria, uma vez que a diversidade nas demais regiões não nos possibilita um crescimento exponencial e principalmente significativo em relação à economia mundial. Então, o Brasil ele tem a sua concentração, né, de indústrias na região sudeste. Essa que também representa uma parcela considerável do PIB do Brasil. E na região sul, o Brasil é constituída por 3 estados, né? A maior parte da sua economia gira em torno do setor de serviços e a concentração de algumas indústrias, principalmente na área alimentícia, siderúrgica e têxtil. Alguém sabe me dizer aí quais são os segmentos que correspondem a essas 3 áreas, alimentícia, siderúrgica e têxtil? Alguém se arrisca a dizer? Quando eu digo indústria alimentícia, produção de alimentos, né? Grãos, seja produtos industrializados que consumimos, que vamos no mercado e compramos. Siderúrgica, produção, né? Trabalho com metal. E têxtil, produção de tecido, não é, pessoal? Então é interessantíssimo ver também essa diversidade. Vocês perceberam que somente na região sudeste que existe uma única fonte de economia representante nesse setor?
que é a indústria. Perceba que na região sudeste, ó, quando diz possui a maior concentração de indústrias em todo o Brasil, o que ajuda a alavancar a economia. Não fala, em hipótese alguma, sobre outro tipo de diversidade econômica, ou seja, outro tipo de variante. É somente indústria e acabou. E aí a gente pode levar como exemplo as cidades localizadas aí, como o próprio texto aqui diz, que é composto por 4 estados, então esses 4 estados têm a sua economia voltada totalmente para a indústria. E já nas outras regiões vocês percebem uma diversidade maior de setores cujos quais podem representar a economia brasileira. Beleza? E aqui nós temos os índices, né? São gráficos que mostram como que se dá a questão do crescimento e a representação da economia de acordo às regiões. O gráfico 1 indica a atividade econômica no primeiro trimestre de 2019. Isso aqui é a porcentagem por região. Percebam que na região sul, o gráfico mostra 2,9%, enquanto 0,1% foi a questão de queda, né? Estabilidade. Quando se comparado às demais regiões, a região sul ela representa em maior grau de resultado a economia que não teve tanto abalo, não teve tanta queda no primeiro trimestre de 2019. Já as outras regiões, principalmente aqui, vocês podem ver a região centro-oeste, ela houve uma queda de 1,1%, enquanto o aumento foi de 0,8%. Na região sudeste, aumento de 2% e a instabilidade de 1,1%. Nordeste, perceba que o Nordeste teve uma pequena alta, mas também teve uma pequena queda. E a região Norte ficou na estabilidade, de 0,8 e 0,9. E no boletim regional, aqui abaixo, João, oi, você tá mostrando o gráfico aí? Porque não tá aparecendo, não. eu estou apresentando o slide, não está aparecendo não? Não, Tá tá na aparecendo a primeira. imagem do Brasil. Tá o quê? Só tá aparecendo a imagem do Brasil. Não, Economia mais recente do Brasil e as transformações que as mesmas. E agora foi. Agora foi. E agora? Foi. Tá aparecendo aí, né? Tá. Tá. Então deixa eu só voltar aqui então para vocês entenderem o que eu falei. Esse gráfico mais acima aqui mostra, né, a atividade econômica no primeiro trimestre de 2019. Percebam que por cada região aqui, algumas houveram estabilidade e queda, e outras houveram aumento. Na região sul, houve um aumento com uma estabilidade ou sem perda em relação à economia. Aumento de 2,9 e esse percentual de perda, né, vamos dizer assim, de 0,1. Região sudeste, aumento de 2 e perda gradativa de 1,1. Na região centro-oeste já houve uma queda, né? Aumento de 0,8 e uma queda de 1,1. Enquanto na região nordeste, que é a nossa região, um aumento de 0,3 e uma queda de 0,1. Então, fica, digamos que na estabilidade. Assim como a região norte, que teve sua estabilidade garantida entre 0,8 e 0,9. Isso no primeiro trimestre de 2019, tá? São porcentagens. No gráfico mais abaixo aqui do lado, mostra o boletim regional de outubro de 2020. Ele diz o seguinte, que a economia brasileira se recupera, mas as regiões apresentam desempenhos diferentes. Vocês vão perceber aqui, região norte, mais 6,7%, região centro-oeste, mais 0,5%, região sul, mais 5,1%, região sudeste, 4,3%, e região nordeste, 2,8%. Isso explica, pessoal, o que eu falei anteriormente sobre a diversidade de setores da economia. Quando voltado somente para um tipo de economia, somente para um tipo de setor, nós podemos, né, vir a ter um aumento ou uma perda gradativa de economia, de resultados. Percebam que a região norte, ela cresceu mais em relação às outras regiões devido à sua diversidade, assim como a região sul também, que teve o seu crescimento gradativo e ao mesmo tempo considerável devido também à sua diversidade, mas ao mesmo tempo devido à sua consolidação de economia, ou seja, voltada basicamente para setores específicos da economia
e que não sofreram muito com a questão da pandemia. Isso nós estamos falando de outubro de 2020, em meio à pandemia, né? Já que a pandemia começou em março de 2020. Então, a cada região, a cada setor da economia, houveram quedas e houveram aumentos e houveram estabilidades. E este mapa aqui, do boletim regional, mostra as regiões que tiveram aumento. Aqui no caso é só aumento, tá, pessoal? Mas o foco mesmo de mostrar esse boletim é para vocês entenderem que nos mais diversos setores, das mais diversas regiões divididas do país, houveram crescimento, só que uns com mais visibilidade, com maior, melhores, no caso, resultados, do que outros, devido à sua diversidade de setores da economia para representar, beleza? Alguma dúvida aí, pessoal, em relação ao que foi dito? Alguém tem alguma dúvida? Bom, quem cala consente. Então, eu acredito que não há dúvidas. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que irá resumir o que eu falei em relação a tudo isso aqui. Espero que vocês entendam, né? E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição para poder esclarecer. Está aparecendo o vídeo aí, pessoal? Está. Alguém, por favor, me responde. Está aparecendo o vídeo aí? Tá, Binha. A menina tinha te respondido. Só um minutinho, peraí. Oi, tá desligado o meu aqui. Tá aparecendo, tá? Então, vou botar para rolar. Perspectivas para o novo cenário econômico, se é que a gente pode dizer, nós podemos ter boas notícias para esses empresários, para essas pessoas que querem investir agora, a partir desse ano. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas com certeza tem um know-how e uma grande experiência nesse assunto. Olha, Mirella, a primeira coisa é que a gente já vem tendo várias boas notícias há algum tempo. Acho que vale a pena colocar 2020 em perspectiva. Quando vem a pandemia, a gente teve a mais dura, mais aguda e mais profunda crise econômica que o Brasil e a humanidade já viram. Mas tem um detalhe importante, também a mais curta. O que eu quero dizer com isso aqui? A economia afundou, mas afundou durante 2 meses. Ela começou afundando na China, que é onde começa a pandemia, onde a paralisação chegou primeiro. Então, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 na China foram muito ruins. No resto da Ásia, chega um pouco depois, é janeiro e fevereiro. Depois chega na Europa. Na Europa foi mais ou menos fevereiro e março, os meses mais complicados. E nas Américas foi março e abril. No caso específico brasileiro, a segunda metade de março e abril a economia parou, colapsou. Só que já a partir de maio, ela voltou a crescer e aí é que vem a parte que as pessoas, a maioria, não percebeu. Ela vem crescendo desde então no ritmo mais acelerado também da história. O crescimento que a gente teve antes... No segundo trimestre desse ano, a queda do PIB no Brasil foi a maior que a gente teve em qualquer trimestre na história. Mas no terceiro, foi a maior, e não foi só no Brasil. Aconteceu a mesma coisa na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e por aí vai. Então, por exemplo, a indústria brasileira já há 7 meses consecutivos vem crescendo. A mesma coisa no setor de serviços. O agronegócio foi melhor ainda, porque o agronegócio nunca sentiu essa crise tão forte, porque a Ásia, que é de onde vem a maior parte do crescimento de demanda de alimentos, foi a região que foi menos impactada pela pandemia, porque a Ásia já tinha vivido nas 2 últimas décadas várias outras pandemias. Já tinha vivido pandemia de SARS, de MERS, gripe aviária, gripe suína. Ela estava melhor preparada para lidar com isso aqui, lidou melhor, a economia foi menos paralisada e sentiu menos. E além disso, como o dólar subiu muito, o valor das exportações brasileiras em reais acabou subindo junto com o dólar. Então, o agronegócio foi muito bem. O setor de comércio inicialmente se paralisou, mas veio com uma recuperação muito forte. E aí, e alguns setores que inicialmente realmente sentiram muito, depois tiveram recuperações fortíssimas, particularmente setores dependentes de crédito. Porque o que aconteceu? A crise
forçou o governo, tanto no Brasil quanto no mundo, a estimular muito a economia. Nunca se viu tanto estímulo econômico, seja monetário, né, que é com a queda da taxa de juros, ou fiscal, que é com os governos gastando mais e colocando mais dinheiro no mercado. A soma dessas duas coisas fez com que a economia viesse com muita força. Então, setores muito dependentes de crédito, como é o caso, por exemplo, do setor imobiliário, passou a bater recordes nos últimos meses. Aliás, crescimento de venda de automóvel, de veículos em geral, a mesma coisa. Quer dizer, o começo do ano foi muito ruim para esses setores, logo depois da pandemia, mas a volta está sendo fortíssima. E isso que deve se sustentar em 2021. Então, o que eu diria há riscos importantes, sim. O Brasil tem um risco fiscal, tem um risco político, há riscos externos, mas se a gente for capaz de administrar isso e há como administrá-los, é muito provável que o crescimento da economia brasileira e mundial em 2021, da mesma forma que já vem acontecendo nos 2 últimos trimestres, seja bem mais forte do que as pessoas imaginam. Então, eu acho, sim, que os empresários têm razão de otimismo. Então, meus queridos, vocês Você quer ter um perceberam lucro considerável que com uma ação? a questão de crescimento, queda e equilíbrio aconteceu mesmo mediante a pandemia. Então, eu espero que para vocês tenha sido de grande valia essa aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais leve, né? E alguém tem alguma dúvida a respeito?